Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Vamos dedicar a nossa vida, o nosso dia, na presença e para a glória do nosso Deus. Sempre em nome de Jesus, o nosso supremo pastor, o grande mediador, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Venha junto, vamos conosco nesta jornada, por meio deste canal que abençoa muita gente. Inscreva-se, compartilhe, vamos receber a palavra do Senhor. Eu vou ler Hebreus capítulo 11, é um capítulo da galeria dos heróis da fé, é um capítulo que destaca a fé como nenhum outro nas Escrituras, e eu vou ler a porção deste capítulo que refere-se a Abraão, como nós conhecemos como o pai da fé, né? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as areias. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém. Esta porção das Escrituras traz então Abraão como um destaque de um homem de fé. E em muitas coisas ele nos inspira a nossa caminhada de seguidores e seguidoras de Jesus. Como na teologia do apóstolo Paulo, pela fé, todos também somos filhos de Abraão, porque nós somos herdeiros da mesma palavra, da mesma linhagem, do mesmo plano de Deus, que é um plano de resgate da sua criação e que teve na pessoa do Senhor Jesus Cristo o seu ápice, a sua maior demonstração de amor, a atitude mais agressiva de Deus em direção à humanidade para resgatá-la de si mesma, seu egoísmo e seu orgulho, seu pecado e da separação. Então eu quero compartilhar com você esta palavra, que ela é gigante, mas aqui de maneira muito breve, trazendo os destaques que abençoam o nosso dia, nos inspiram para o dia de hoje. O primeiro destaque fala da obediência, e é assim que o texto que nós lemos começa no versículo 8. Pela fé Abraão obedeceu. E a obediência à voz do Senhor, a obediência às instruções bíblicas, a obediência a Deus é sim uma condição necessária para avançarmos no projeto de Deus para as nossas vidas. Se queremos ser abençoados, precisamos trilhar um caminho de obediência, de mudança de rumo, de decisões que muitas vezes contrariam a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Pela fé, quando chamado, obedeceu. Obedecer é fundamental. A seguir, o segundo destaque que faço é que Abraão, ele peregrinou, ele perambulou pelas estradas desta vida, e na terra da promessa, que era Canaã, ele se sentia um estrangeiro. Olha só, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, filho e neto, todos herdeiros da mesma promessa. Esse peregrinar significa cumprir a nossa vocação e o nosso chamado, mesmo sabendo que estamos pisando nas bênçãos que o Senhor proporcionou a nós. A terra que Ele nos deu é uma bênção, o lugar que nós estamos é uma bênção, o trabalho que nós estamos é uma bênção, mas não é definitivo. Não é definitivo, porque o que o Senhor tem para mim e para você
é a eternidade. É linda esta expressão. Abraão, ele não se importava em peregrinar num lugar que era como uma terra estrangeira, porque ele tinha uma convicção. Versículo 10 fala, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Saiba disso. Todo o bem, toda a prosperidade, toda a alegria que você conseguir alcançar e desfrutar nessa existência, não se compara àquilo que Deus está preparando para você. É isso que Abraão carregava como convicção no seu coração, e é isso que nós devemos carregar também, né? A convicção de que Deus está preparando-nos lugar, como Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos mais próximos em João capítulo 14, versículos 1 e 2. Eu vou preparar-vos lugar. A seguir, o terceiro destaque que eu quero fazer nesta leitura fala a respeito de Sara, que pela fé Sara recebeu poder para ser mãe, recebeu poder para superar a sua limitação. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Eu acho fantástico este milagre, porque o milagre que Deus estava fazendo na vida de Sara tinha um propósito, e o propósito era abençoar a mim e a você, mas abençoou muito a vida de Sara. E é assim que funciona conosco também. As bênçãos de Deus manifestadas à nossa vida, elas têm uma utilidade divina, elas têm um propósito celestial maior do que nós conseguimos pensar ou imaginar. No entanto, você sabe, né? As bênçãos do Senhor trazem muita alegria a todos nós. E é assim que eu convido você, na mesma direção do autor de Hebreus, no capítulo 11, convidando todo o povo de Deus a andarmos pela fé, em obediência, peregrinando sabendo que aqui é provisório e recebendo poder para superar as nossas dificuldades, limites e às vezes até problemas, né? Como a esterilidade que Sara superou. Tá bem? Vamos orar e vamos apresentar o nosso dia e vamos juntos servir ao Senhor com muita alegria. Oremos. Pai querido, Pai de amor, eu quero apresentar, Senhor, o nosso público, esta comunidade de fé, comunidade de amigos e irmãos que aqui param por um momento no seu dia para colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor, juntos nós oramos uns pelos outros. Que hoje seja um dia, Senhor, do ministrar do Teu Espírito, trazendo a Tua doce voz ao nosso coração, à nossa jornada. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado e que tudo aquilo, Senhor, que se manifesta hoje como impedimento, como dificuldade, pela fé, seja vencido na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Se alguém está enfrentando uma luta na questão da saúde, abençoa, Senhor, com provisão, com intervenção, com cura. Se alguém, Senhor, dos meus irmãos e irmãs está, Senhor, vivendo dias difíceis, Senhor, nas questões relacionais, tenha misericórdia, Senhor, e abençoa com milagre, trazendo conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Conversão, Senhor, do coração dos cônjuges e dos amigos, Senhor, promovendo reconciliação. Pai, eu abençoo aquele, Senhor, que está vivendo uma luta relacional hoje, para que experimente o milagre, pela fé experimente o milagre do Senhor. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades, querido Deus, de cada pessoa que está caminhando conosco. Que a Tua bênção possa promover milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Vamos juntos, vamos servir a esse Deus maravilhoso com fé. Amém. Forte abraço.